Como é tradição da Primeira Igreja Batista de Manaus e é a tradição de outras igrejas evangélicas, o mês de maio é dedicado a estudos, mensagens a respeito da família. Hoje de manhã nós iniciamos este período e o irmão diácono Gilbras Bessa foi o mensageiro, porque eu estava em uma outra igreja a convite, igreja onde também a família é levada a sério e pessoas vão estar falando ali sobre a palavra de Deus no tocante a este importantíssimo tema. O tema que escolhi para hoje é família, conflitos e soluções. Toda vez que nós falamos ou pregamos sobre a família, há sempre um quê de ansiedade no coração de muitos, porque há muitos conflitos na vida familiar. E os conflitos são comuns. Quando nós lemos a palavra de Deus, é revelação para nós aprendemos sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. E é importante reconhecermos que a palavra de Deus não esconde dificuldades, conflitos e defeitos de ninguém. Até os chamados heróis da fé tiveram suas dificuldades, elas são apontadas nas Escrituras, não com o desejo de mera exposição, mas elas são apontadas como exemplo para nós. E felizes aqueles que, pertencendo a Jesus e sabendo quem são do ponto de vista de suas falhas, aproveitam para aprender dos erros dos outros, para não cometê-los mais. Há uma afirmação muito importante, sempre considerei importante, que diz assim: quem é sábio aprende do erro dos outros. Quem é sábio aprende dos erros dos outros, e assim deve ser. Quando nós abrimos a Bíblia lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, nós aprendemos que conflitos começaram muito cedo. Deus criou o homem e criou a mulher. De início houve tanta alegria no relacionamento, mas a alegria e o bem-estar durou muito pouco, porque quando Adão e Eva foram tentados, eles caíram em desobediência. E tendo caído em desobediência, como nos ensina com muita clareza o capítulo 2 e o capítulo 3, logo que houve a queda em pecado, o homem acusou Eva. Acusação, nós que somos casados sabemos que sempre traz conflito, e conflito grave. E, lamentavelmente, isto é algo muito comum. Passada a crise de Adão e Eva, inclusive, Adão não apenas culpa Eva, mas, no fim, culpa Deus. Os irmãos lembram o texto? Ele disse assim: a mulher que tu me deste. Quer dizer, a culpa é do Senhor. O Senhor me deu uma mulher que trouxe prejuízo para a minha vida. E Deus, que é Deus poderoso, soberano e bondoso, ensinou lições preciosíssimas para Adão, e por causa do seu pecado ele foi castigado. E não é só por causa do pecado dele que nós sofremos quando erramos, porque nós cometemos o mesmo pecado, a mesma desobediência a Deus. Mas então a vida continua. Adão e Eva tiveram crises, esta crise inicial, e nem demorou, aconteceu a crise de seus filhos. No capítulo 4 de Gênesis, nós aprendemos que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E no verso 5, a segunda parte do verso 5, do capítulo 4, nós aprendemos o seguinte: Abel, tempos depois, verso 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Deus é soberano, podia aceitar qualquer uma das ofertas. E por isso, esta palavra é importante, Caim ficou furioso e ficou de semblante abatido. E o final da história é que ele, furioso e irado, se desequilibrou e, na ira,
matou o seu irmão. Então vão contando isto aqui é nos primeiros capítulos de Gênesis. Conflitos familiares, marido e mulher, pais e filhos. A história continua, muitos outros conflitos, mas eu quero ressaltar o conflito de Isaac. Isaac entra em conflito com o seu irmão, Quero dizer, Isaac e Rebeca têm 2 filhos, Jacó e Esaú, e Jacó e Esaú entram em um grande conflito. Aliás, já havia conflito na vida de seus pais, Isaac e Rebeca, porque Rebeca cometeu o erro de ter um filho predileto, que era Jacó. Jacó, ele é tido como o suplantador, aquele que procura sempre vencer em tudo, e ele consegue em parte, com a ajuda de sua mãe, que é tola e age privilegiando o seu filho Jacó. E por causa deste privilégio, ela ajudou a que ele não apenas, por causa de um desinteresse de Esaú na sua primogenitura, naquela oportunidade que o livro de Gênesis conta que ele estava com muita fome, e então Esaú disse: olha, você deixa eu tomar esta refeição, este alimento que você tem preparado, de que me adianta esta primogenitura, o direito de primogenitura? O interesse é resolver a minha fome agora. Ele era assim, Esaú. Jacó aproveitou-se da situação, porque o direito de primogenitura é um direito especial naquela cultura. E não apenas isso. Quando chegou no tempo que Rebeca, que protegia Jacó, soube que o seu marido ia dar a bênção para o seu filho, era o primeiro filho, ela então chamou Jacó e preparou tudo para que, em vez de Esaú, Jacó recebesse a bênção. Aí o tempo fechou na família. Crise grave. E quando nós lemos o texto sagrado, nós lemos que, por causa de mais esta tensão nesta família, a família de Isaac e Rebeca, mas entre os filhos Jacó e Esaú, ele disse assim: meu pai já está idoso, e logo que ele não estiver mais aqui, eu vou matar o meu irmão. Estejam atentos para o fato de que aqui essas crises dos Caim e Abel e Jacó e Esaú, sempre o resultado da ira é o desejo de matar, é o desejo de destruir. Então fica bem caracterizado o fato do conflito. Vocês perguntarão com sabedoria o seguinte: quais são as razões do conflito? Sem dúvida, nós temos aqui a razão do conflito. A razão do conflito é o pecado, é a desobediência a Deus. Com a desobediência ficou comprovado que a natureza do homem pecador é má. Incrível é que no nosso mundo, em nossos dias, existe uma doutrina bem difundida, especialmente iniciada ali no estado do Paraná, pode ser qualquer outro lugar, mas no estado do Paraná, inclusive uma pessoa dos nossos ambientes religiosos e eclesiásticos, ele começou uma doutrina, não vou citar o nome dele por uma questão de ética, mas ele criou uma teoria, a doutrina da impecabilidade. Imaginem, né? O homem é perfeito, a doutrina da impecabilidade. E quando eu era pastor em Brasília, alguns anos atrás, eu tive uma célula da doutrina da impecabilidade na minha igreja. Mas eu fui muito abençoado, porque a família que esposava esta doutrina e procurava disseminar dentro da igreja, com eles aconteceu algo que eu jamais desejei, mas aconteceu e foi para a libertação da igreja. O líder principal da doutrina da impecabilidade caiu em um gravíssimo pecado no seio da sua família. E aí isto diluiu a tolice da doutrina da impecabilidade. Ora, se o disseminador da falsa doutrina caiu, a igreja ficou quase limpa disso. Ficaram ainda alguns pensando a respeito do assunto, mas foi como um milagre. A doutrina da impecabilidade
tomou o seu curso, desapareceu, por causa da fidelidade dos irmãos à palavra de Deus. Quais são as razões dos conflitos? O pecado. O apóstolo Paulo não deixa por menos, a palavra inspirada dele, no capítulo 7 de Romanos, é taxativa a respeito desta questão da razão dos conflitos na vida humana. No capítulo 7, versos 19 em diante, notem o que ele diz, o que ele escreveu: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos lembrar que ele não está jogando a culpa no pecado, porque o pecado é dele. Porque há pessoas que leem isso e está vendo, ele está jogando a culpa no pecado. Não, mas o pecado não é uma coisa etérea. O pecado é a experiência dele. É isso que ele está dizendo. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. A natureza decaída. Porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Porque ele está dizendo, eu sou pecador. Em uma outra carta ele diz assim, pecadores dos quais eu sou o principal. Todos nós devemos ter esta visão sobre nós mesmos, e não deve ser difícil sabermos disso, porque nós sabemos, segundo as Escrituras, que nós temos duas naturezas. Temos a natureza má, mas temos a natureza restaurada e edificada e auxiliada por Deus. E há detalhes muito precisos nas Escrituras a respeito das duas naturezas, e é maravilhoso sabermos esta verdade. Tiago, o irmão metade de Jesus Cristo, no capítulo 4 e no verso 1, ele apresenta algo muito importante no particular de conflitos. Tiago, capítulo 4 e verso 1. E falando a respeito deste assunto, este texto nos elucida muito. Olha o que diz: de onde vêm as guerras e as discórdias? Pensemos em conflito, discórdia traz conflito, que há entre vós. Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Associa esta palavra de Tiago 4:1 com a palavra lida há pouco da lavra do apóstolo Paulo. E nós entendemos e confirmamos isto. Sim, o problema do conflito humano tem a ver com pecado. Mas também, uma outra razão para os conflitos na nossa vida, inclusive começando na família, mas se estendendo por outros relacionamentos significativos, também tem a ver com o fato de que, como seres humanos, nós fomos criados de maneira maravilhosa por Deus, mas diferentes uns dos outros. Diferentes uns dos outros, muito diferentes uns dos outros. Eu quero apenas me reportar a diferenças, por exemplo, entre homem e mulher. Como são diferentes, não é? Graças a Deus. Diferente do ponto de vista físico, do ponto de vista das emoções, diferente do ponto de vista das expectativas, enfim, somos muito diferentes uns dos outros. Há quantos anos? Há 7 anos atrás, eu apresentei uma palavra assim meio humorística de um humorista norte-americano que foi citado pelo pastor John McGee, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. E John McGee apresentou o que vou dar para os irmãos, e que já apresentei aqui há 7 anos atrás, é algo muito importante para que nós simplesmente reconheçamos as diferenças que há entre homem e mulher. A história de John McGee, que é, repetindo a história de um humorista cristão norte-americano, é a seguinte: certa ocasião, cientistas estudaram o computador, que era novidade, para saber se computador devia ser substantivo masculino ou feminino. Então, os cientistas, isso naturalmente é uma criação, é uma ilustração criada. Eram 2 grupos de cientistas ligados à computação, um grupo de homens e um grupo de mulheres.
As mulheres, quando concluíram o seu trabalho, deram o seguinte relatório: computador deve ser substantivo masculino, pelas seguintes razões: para entrar em ação precisa ser ligado, devia resolver problemas, mas cria, porque dá muito trabalho para preparar. E em terceiro lugar, logo após a aquisição, descobrimos que seria muito melhor esperar um modelo mais recente. Foi esta a descoberta, substantivo masculino, o computador. Mas os homens relataram assim: deve ser substantivo feminino, a computador. Em primeiro lugar, porque só o Criador entende a sua lógica. Segundo, ao adquirir computador, é preciso continuar comprando programas e acessórios. E terceira, até os pequenos erros são registrados na memória eterna. Eu noto que toda vez que eu cito este último, as pessoas reagem naturalmente, porque é verdade. E isto, amados, não vai mudar. Homem e mulher são diferentes e devemos dizer graças a Deus. E por serem diferentes, eles podem, homem e mulher, podem se adaptar um ao outro e auxiliar um ao outro. Se fossem iguais, eu ouvi esta afirmação uma vez e eu concordo. Se fossem iguais, um seria necessário, um deles seria desnecessário, se fossem absolutamente iguais. Então, amados, nós precisamos entender isso, porque há exigências na vida familiar e nos relacionamentos humanos que, de fato, seriam melhorados, seriam menos críticos, se, de fato, nós seguíssemos algumas orientações da Palavra de Deus que são tão importantes. Eu me refiro aqui, de maneira muito especial, a uma afirmação sobre homem e mulher lá nos primórdios, lá no Gênesis, não é? Vocês lembram que o texto diz assim: por esta causa, em relação ao casamento, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso tem a ver com o fato de estabelecer a sua família, a sua unidade familiar, e assumir todas as responsabilidades oportunamente. Muitos conflitos familiares existem porque os que casam não deixam pai e mãe, que não é abandonar pai e mãe, mas é reconhecer que agora há uma nova identidade, há uma prioridade entre eles. Quando alguém casa, a prioridade da vida não é mais pai ou mãe, é o cônjuge, é a esposa e é o esposo. E o problema, a maioria de nós já sabe, que não é sempre do casal, que do início lá não assume o fato de que vai viver a sua vida. Os princípios que vão viver, são naturalmente princípios aprendidos, na melhor das hipóteses, mas às vezes os princípios que vão ser vividos que existiam, precisam ser desaprendidos, porque nem toda família é família bem estruturada. E se a minha família, quando eu caso, não é estruturada, eu preciso procurar recursos na Palavra de Deus e de orientadores capazes, a fim de me aproximar da vontade de Deus. Mas eu dizia, e quero confirmar com os irmãos, que muitas vezes o problema não é do casal, que não abandonou pai e mãe, é que pai e mãe não permitem o afastamento dos filhos para assumir a sua própria identidade. Há muitas histórias a respeito de família, porque as histórias são daqui, de Manaus e da primeira igreja, eu não posso citar por razões éticas. Mas eu fui pastor em outros lugares, lembrem isso. E eu vou contar uma que é de longe daqui. Eu fui pastor de uma certa igreja e, certa feita, eu encontrei, alguém veio conversar comigo por causa de uma crise que foi apresentada como final e foi final. E o jovem marido me apresentou o seguinte, ele disse: pastor, eu vim aqui lhe dizer que depois de 6 meses de casamento, a nossa relação terminou. E eu comecei a conversar e aprendi por que terminou. Ele disse: desde o primeiro dia do nosso casamento, o meu sogro
exerce pressão sobre a filha dele, que era minha esposa, e já disse assim, que era minha esposa, porque ele afirmava para ela o seguinte: ninguém faz café como a minha filha. Naturalmente, isso é uma coisa exagerada, mas o casamento acabou porque o pai não permitiu que sua filha, de fato, assumisse a prioridade do seu relacionamento com o marido, do seu relacionamento familiar. Com isto eu quero introduzir uma área de problemas. Os conflitos da vida familiar não são, obviamente, apenas o conflito, que é muito comum, entre marido e mulher. Muitas vezes é conflito entre marido e mulher e outros relacionamentos que são próprios e são comuns na experiência humana. Por exemplo, são conflitos do casal com sogro e sogra. São os conflitos entre o casal e nora, quer dizer, do sogro e sogra com nora e genros. O relacionamento do casal com cunhados e cunhadas. Quer dizer, crises de relacionamento são extremamente comuns. E as pressões que nos levam a estas crises são realidades. As pessoas, todas as pessoas não são equilibradas. Nem a igreja escapa do desequilíbrio humano. Todo ser humano precisa continuar se adaptando a pressões variadas, e alguns não têm ainda no início, e alguns nunca têm a condição de fazer isto. Lembrem que a segunda parte desta palavra é sobre soluções, então não fiquem frustrados ou preocupados com isso. Algumas pessoas são extremamente controladoras, pretendem controlar todo mundo à sua volta. Há pouco eu citei o mau exemplo de um pai que de fato nunca liberou a filha para ter vida de casado, porque só a filha fazia o café bom e aceitável para ele. Quando nós se casamos, nós sabemos que é comum que cheguemos para este relacionamento tão especial de famílias diferentes, onde os valores eram diferentes dos nossos. E isto faz uma tremenda diferença. Em algumas famílias há hábitos constantes que são inaceitáveis. Em algumas famílias há vícios que passam de pai para filho e que já vem acontecendo desde o tempo dos avós. E, naturalmente, este assunto é um assunto geralmente muito constrangedor. Mas, vez por outra, por causa das crises que acontecem no casamento e os climas de guerra, por causa destas realidades, como era a família que eu tinha, ou que minha esposa tinha, naturalmente, o esposo ou a esposa, às vezes, tomam a liberdade, porque não aguentam a pressão das dificuldades familiares. E, aos poucos, quando passa aquele tempo de namoro e noivado, onde nós queremos conquistar o amado ou a amada, e não é que nós mentimos, nós apresentamos o nosso melhor, de fato, a máscara anterior vai cair, e quando cai, marido e mulher, já no seu convívio abençoado, começam a abrir o coração. Eu quero dizer para os amados que algo que tenho repetido muitas vezes ao longo destes cerca de 40 anos de ministério, em 2 vezes aqui na primeira igreja. Precisamos ter muito cuidado quando chega esse tempo maravilhoso de início de confiança no outro, a ponto de eu falar a respeito das dificuldades e conflitos da minha família. As coisas que eu aprendi, mas que eu já abandonei, porque a palavra de Deus, por exemplo, pode já me ter ilustrado. Então, quando a esposa, o irmão é casado, é um jovem casado, se você começar a ouvir a sua esposa, você deve ouvi-la, é prudente isso, é próprio no relacionamento ouvir cada vez mais. Então, se ela começa a abrir o coração e começa a falar a respeito das realidades que ela vivia no seu relacionamento, os maridos, especialmente os jovens maridos, precisam ter muito cuidado, porque ela pode começar a dizer: olha, o meu pai era, não vou citar particulares, era assim, tratava todos os filhos assim, fazia isso, dizia que era crente, mas de fato não era infiel à mamãe.
eu não sei como ele podia viver aquela falta de realidade da sua vida, aquela inconsistência. A minha sugestão para os maridos que estão ouvindo esta confissão de sua esposa é que, ao término do relatório dela, tenham muito cuidado e não digam nem é mesmo. Porque se você disser é mesmo, a possibilidade enorme é que ela diga: o que é que tu tens contra a minha família? Não entenderam? É muito grave, é uma coisa que ela precisa fazer catarse, ela precisa tirar do coração, porque é lixo que precisa ser tirado. Tudo que quero dizer é o seguinte: tenhamos cuidado no relacionamento, extremo cuidado no relacionamento. Lembremos-nos que existem situações muito difíceis nos conflitos, especialmente nos conflitos preciosos, e o principal deles, sem dúvida, são o relacionamento familiar. Eu quero que os irmãos entendam até aqui o seguinte: conflitos interpessoais na família, no trabalho e até na igreja são comuns. A vida humana sem conflitos, plural, é pura fantasia. Tanto é que psicólogos clínicos e os que trabalham na psicologia pastoral têm afirmado o seguinte, faço a afirmação de um desses grandes autores, ele diz assim: há dois tipos de conflito na vida humana, quanto aos relacionamentos, né? Primeira categoria são os conflitos que oportunamente são resolvidos, e a segunda categoria é de conflitos que nunca serão resolvidos, precisam ser bem administrados. Não lembram? Dois tipos de conflito, um que nunca é resolvido, outro que precisa ser administrado. O primeiro deles é o conflito que sim, pode ser resolvido, duas categorias. Agora, tudo isso me leva a um texto sagrado. A palavra de Deus, irmãos, é uma bênção para nós. Há muitas orientações na palavra de Deus, mas um texto é muito especial, é o texto mais completo em um pequeno grupo de versos bíblicos para orientação e solução, nos ajudar na solução de nossos conflitos. Eu me reporto aqui a Efésios capítulo 4, versos 25 a 32. Efésios capítulo 4, versos 25 a 32. O texto diz: por isso abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, e sentimos, não pequeis. Nota que ele não diz se sentirem, é quando, é porque vai acontecer. Ele está só esperando a hora. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Na língua grega, a palavra usada que cause destruição é a palavra podre, é a palavra grega para podre, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns dos outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Eu quero ressaltar algumas destas afirmações aqui. A primeira que quero ressaltar, e que é para a solução de conflitos, nós temos de falar a verdade. Falar a verdade constrói a relação. Mas a palavra de Deus nos afirma que a nossa palavra
de verdade precisa ser verdade em amor. Amor. Há amor na nossa afirmação da verdade no relacionamento humano, quando nós lembramos o texto de Provérbios 25:11, que é uma figura belíssima, se nós entendermos, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata. Pense na cor da maçã e o contraste com a prata. Como maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita a seu tempo. Existe tempo no nosso relacionamento, e quando estamos passando por um conflito, quando o tempo é de calar a boca, fechar a boca, como nos apresenta o texto sagrado, especialmente o texto de Tiago, não é? Tiago, no capítulo 3, tem algo muito importante a respeito desta orientação, não é? A orientação: fale a verdade no tempo certo, ou então cale a boca. No capítulo 3, há um texto muito precioso, que eu quero ler, versos 5, 6 e 8. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa, falando sobre conflito, da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. E aí afirma algo que nós estamos procurando responder, mas ele está falando a verdade, como é cruel quando nós usamos a língua de maneira errada. O texto diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal, isto é, na sua força natural, nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. É perigoso o uso da língua se nós não tivermos os devidos freios, e logo mais nós saberemos quais são estes freios. Nós devemos usar a nossa palavra na solução dos conflitos, devemos usar a palavra para edificar e não para destruir os relacionamentos. E a palavra que não é edificante é caracterizada no texto que inicialmente li, em Efésios capítulo 4, em 6 categorias. Os irmãos devem estar lembrados da leitura. Primeira categoria, que é terrível: amargura. Amargura tem a ver com uma palavra envenenada, geralmente altamente negativa. Por exemplo, em termos muito negativos, falar da família do outro. Já dei este exemplo. Segunda categoria é cólera. Cólera tem a ver com aquela explosão de ira, especialmente do ponto de vista verbal, mas que pode chegar a outras manifestações. A terceira é ira. Na palavra ira, em Efésios capítulo 4, no texto lido, a ideia de ira tem a ver com aquela ira reprimida, ira guardada, que tanto a pressão cresce que um dia ela explode, ira. A quarta coisa citada é gritaria. Gritaria tem que ver com bate-boca inflamado. Se é bate-boca, o bate-boca acontece já porque os dois ou mais já estão inflamados e desequilibrados e não pensam mais, apenas expõem o mal que está em seus corações. A quinta palavra usada na Bíblia é blasfêmia, que melhor interpretado nos ensinam assim pessoas do calibre de Luiz Saião, um dos nossos maiores estudiosos do Novo Testamento, melhor seria traduzida esta palavra como calúnia, aquele desejo de, com a notícia, prejudicar a reputação do outro. E a sexta é maledicência, a ideia geral, não apenas de falar mal, mas de projetar o mal por cima daquilo que já é apresentado. Na carta de Tiago, como nós vimos há pouco,
Tiago diz que nós precisamos ter cuidado com a língua por causa destas dificuldades. Nós devemos falar com sabedoria, Quem sabe, boa parte dos irmãos já conhece Provérbios 15 e verso 1. Provérbios 15, verso 1 tem livrado muita gente. Eu posso dizer para os amados que livrou a minha vida ao longo da minha existência, especialmente já como adulto, de muitas dificuldades. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Cuidado com as palavras duras. Alguns de nós homens, temos muita facilidade em dar a palavra dura. E eu li algo muito importante a respeito deste assunto recentemente. Mas melhor do que o que eu li é a experiência que eu tive. Certa feita eu fui administrar o cuidador do nosso acampamento, e o homem não era bem conhecido mas nós estávamos em crise grave, porque nós íamos ter um acampamento dentro de poucos dias. Eu cheguei lá, e eu dou graças a Deus que eu estava acompanhado, tinha outro homem comigo. E eu falei brandamente com aquele cuidador do acampamento, e amados, eu nunca vi uma coisa, nunca me senti assim tão vulnerável. Ele estava cortando os capins e eu disse para ele, praticamente eu solicitei, sendo pastor da igreja, o administrador da igreja, eu tinha todo o direito de conversar com ele, e conversei, mas brandamente. Eu disse, eu solicito que você, por favor, faça um esforço, eu sei que tem chovido muito, mas eu queria que você fizesse um esforço para limpar pelo menos o campo de futebol, porque a juventude da nossa igreja gosta de jogar bola. Amados, de repente, ele devia estar com aquela ira reprimida de alguma coisa, ira total. De repente ele brandia aquele terçado 128, é deste tamanho mais ou menos, a lâmina do terçado. Ele brandia assim e dizia uns impropérios. Eu fui dando ré, e o meu amigo também que estava comigo, e nós entramos no carro, e eu não dei mais nenhuma palavra. Eu já tinha estado calmo, mais calmo eu fiquei, e ao entrar no carro, eu lembro que o meu amigo disse assim para mim, pastor, se o senhor estivesse sozinho, o senhor estaria morto. Tal foi a explosão. Nunca mais, depois dessa experiência dramática, saiu da minha cabeça esta verdade bíblica. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Todos sabemos que por causa da situação do mundo perdido, sem Deus, sem orientação da palavra, com estas orientações a respeito de como tratar de conflitos, o mundo é um barril de pólvora. Às vezes de manhã bem cedo, quando eu venho para o trabalho aqui durante a semana, logo ao sair, no caminho, eu vejo, e vocês veem também quando vão para o trabalho, cenas incríveis a respeito de ira reprimida. Pessoas que ficam andando em alta velocidade, cortando os carros, e quando param atrás de você, não há como sair, porque houve um acidente na sua frente, eles se penduram na buzina do carro, abrem e dizem impropérios, como se algo, ira reprimida. Qualquer reação mais dura sua seria uma total tolice, e tem ocorrido acidentes e violências graves, por causa da incapacidade de alguns, não orientados pela palavra de Deus, a respeito desta questão de como lidar. Palavra dura aumenta a ira. Mas o texto que eu li para os irmãos em Efésios 4 não fala apenas se cuidado com a língua, não é? Não diga nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, diga o que edifica. A começar da família, isto é uma orientação preciosíssima. A palavra de Deus também diz assim, no verso 32, que nós precisamos passar por 3 experiências importantes se queremos resolver conflitos. A primeira experiência, a experiência de bondade. Bondade é uma ação construtiva e benevolente. Nós precisamos nos exercitar em fazer o que é bom para os outros. E nós saberemos o que é bom para os outros se nós temos meditado e pensado no que é bom para nós.
Nós precisamos tratar os outros com o desejo de que eles sejam abençoados. Temos que praticar bondades. E há muitas coisas que podem ser ditas para isso. E não sairemos daqui hoje se nós começássemos a falar sobre bondades. Vamos nos inspirar nas pessoas que conhecemos e são do nosso ambiente, às vezes até do nosso, graças a Deus, do nosso ambiente familiar, que são bondosas, são pecadoras como nós somos, mas já dominaram esta questão na sua vida e fazem o bem para os outros, abençoam constantemente. A palavra, uma outra coisa que devemos experimentar, uma outra experiência que devemos ter, se desejamos resolver conflitos, precisamos ser compassivos. Há um texto bíblico sobre Jesus que diz assim: e ele se moveu de íntima compaixão. Esta compaixão tem a ver, é uma experiência que é dita assim, é visceral, é absolutamente íntima. Luiz Saião diz assim, ele diz que esta palavra compaixão tem a ver com a ideia de ter vísceras saudáveis e não doentes. Quer dizer, é algo muito íntimo, mas é algo muito especial. É a experiência, em compaixão, é a experiência de termos sentimentos positivos, mas já trabalharmos e tornarmos prático este nosso sentimento. Há uma expressão de um autor que li, que ele disse assim, olha, quando nós temos compaixão, a verdade é amolecida, e talvez você, não, a pessoa é relaxada, é a verdade, mas não é, porque é muito amolecida. Não, ele diz assim, é a verdade amolecida, porque tantas vezes o amor é endurecido. Há pessoas que dizem que amam quando matam, não é? Vocês já leram no jornal alguma vez, ou ouviram uma notícia na televisão, matou por amor. Nós sabemos que ele matou por causa de paixão desenfreada, mas ninguém mata por amor. Nós damos vida se nós amamos. Então a primeira coisa é bondade, a segunda é a experiência de compaixão, e a terceira, e provavelmente há uma gradação aqui, vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas há remédio para este nosso pensamento de que é difícil, né? É a experiência de perdão. Perdoar é exercer graça que o outro não merece, mas escutem até o fim. É muito necessário perdão e é constante. No texto que eu li para assim, devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Há pessoas que têm uma ideia relaxada e completamente errada a respeito de perdão. E eu estava na presença de um de meus colegas pastores e nós comentamos juntos o texto de Lucas, no capítulo 17, verso 3, que ensina muito bem, de Jesus mesmo, nos ensina muito bem como nós devemos experimentar, qual é o tipo de perdão que de fato ajuda na solução de conflitos. Eu leio o texto. Disse Jesus: tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, considere esposo, esposa, sogro, sogra, genros seus, noras, cunhados e cunhadas e os demais no trabalho e na escola, seu irmão para a aplicação. Tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende-o. Notem agora, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo o que? Estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então não é aquele perdão sem firmeza, é perdão sério. Perdão sério é o perdão que é conferido, é dado àquele que errou, àquele que fez algo contra nós, mas mediante arrependimento. E arrependimento jamais devemos ver como ele me dá total segurança. Ele diz que está arrependido e agora eu sinto que eu tenho total segurança de que aqui até o final da minha vida, esta pessoa que me ofendeu jamais vai errar de novo. Não é assim não, não é assim não. Até porque
Jesus disse assim: se ele pecar 7 vezes no dia, mas se arrepender. Amados, arrependimento é um conceito extremamente ligado a perdão. E nós somos absolutamente tolos, não é inocente, não é tolo mesmo, faltos de sabedoria espiritual, se nós, quando perdoamos alguém, nós pensamos perdoar alguém, perdoamos só porque houve uma confissão, às vezes até leviana e imprópria, então me perdoe. Eu sei histórias incríveis. A esposa estava sendo muito maltratada e um determinado esposo chegou com ela e disse assim: olha, já que você quer, eu peço perdão. Já que você quer que eu peça perdão, eu peço perdão. O perdão verdadeiro tem a ver com arrependimento, isto é, a pessoa que perdoa, de fato, vai dar certo este perdão para a restauração do relacionamento se houver arrependimento. E arrependimento tem a ver com uma evidência de mudança. Eu estou dizendo, evidência de mudança agora. Não é pensar mal, imaginarmos que haverá muitas oportunidades na sua vida e na minha de aplicarmos o perdão verdadeiro, que exige arrependimento. E nós precisamos estar atentos para isso. Mas aí, à luz destas orientações, cuidado com a língua, fale só o que pode edificar, pratique bondade, compaixão e perdão. E quando você perdoa, observe e procure saber se de fato você, não é outra pessoa, não. Não cabe chegar com alguém e dizer assim: pastor, por exemplo, pastor, eu perdoo ou não perdoo? Naturalmente que o pastor vai dizer: perdoe. Jesus Cristo diz que é para perdoar. O texto diz: devemos perdoar como Cristo perdoou, mas mediante arrependimento, mediante algum sinal. Você é que confiará ou não naquele que pede perdão. Mas aí nós ficamos pensando assim: olha, como é difícil a vida, né? É verdade, a vida é para os fortes, é para os que se fortalecem em Deus, ou então não há esperança para ninguém. Daí porque eu quero chamar a atenção agora de uma outra parte do texto que eu li para os irmãos, que propositadamente eu só trago agora. É ali de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. O texto a que me refiro é este texto que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quando nós ficamos assim atônitos, preocupados, perturbados até, por causa da natureza dos nossos conflitos, nos relacionamentos mais íntimos e nos relacionamentos fortuitos, nós precisamos lembrar isto aqui: e não entristeçais o Espírito Santo. Isto tem a ver com o fato de que quem é crente no Senhor Jesus Cristo já recebeu o poder de Deus que atua na sua vida, já recebeu. E é possível que vocês, por causa de uma determinada denominação que erra no que ensina a respeito do Espírito Santo de Deus e como nós o experimentamos, é importante frisarmos isto. Paulo, quando escreveu aos de Éfeso, no capítulo 1, verso 13, ele disse algo que eu estou sempre lembrando aos irmãos, porque é absolutamente fundamental, onde ele disse assim: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido em Jesus, fostes, notem a repetição do que disse ali em Efésios 4, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isto é, Deus, quando nos dá o Espírito Santo, no momento quando nós aceitamos Jesus e nos entregamos a Ele, Ele nos garante a vida, a salvação, mas a qualidade de vida crescente. Isto deve nos animar muito na solução dos nossos conflitos. Naturalmente, há conflitos menores e há conflitos maiores. Amados, os nossos conflitos entristecem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma força. O
só um poder, não, há poder no Espírito Santo, mas o Espírito Santo é pessoa, o Espírito Santo é Deus. Vale lembrar que em muitos lugares do Novo Testamento, em muitos textos, o Espírito Santo é apresentado como o Espírito de Jesus. Já leram isso? Já está no Novo Testamento, o Espírito de Jesus. E a razão por que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus é porque a solução dos nossos conflitos não deve ser algo que buscamos só e exclusivamente por causa do meu bem-estar. O conflito perturba a vida, não é só para isso, é para que façamos a vontade de Deus e alegremos o Senhor. Em vez de entristecer o Espírito Santo, entristecer Deus, nós alegramos Deus, porque estamos vivendo o poder dele que já está à nossa disposição. E é aqui que eu chego ao ponto culminante da minha palavra para os irmãos a respeito da solução de conflitos, especialmente conflitos no seio da família. Gálatas 5:22 diz exatamente o que vou ler para os irmãos. Gálatas 5:22. Os irmãos sabem que Gálatas 5:22 é a apresentação do apóstolo Paulo a respeito de fruto no singular, fruto do Espírito Santo. Notem como é especial o fruto do Espírito Santo, como é desejável experimentar o poder de Deus em Cristo e no Espírito. Mas o fruto do Espírito a lista é fabulosa, né? Amor, alegria, paz. Amados, quem está em conflito e não soluciona os conflitos, não tem paz absolutamente, vive assoberbado. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizer, não, olha, eu estava em um conflito terrível. É comum isso, um conflito terrível, mas agora eu tenho paz. É porque ele voltou às boas com o Espírito Santo e com a sua família. Agora eu tenho paz. Amor, alegria, paz, paciência. Aquele que está em conflito perdeu a paciência. Para ter a paciência, ele tem de fato apelar para o Senhor, e aí ele recebe a condição de Deus de ser paciente. E é verdade, haja paciência na vida familiar, não é? Quando nós casamos com alguém, eu sei que romantismo é maravilhoso, mas irmãos, nós nos casamos com alguém, nós vamos precisar de muita paciência na vida. E de vez em quando, a gente não diz para a esposa, olha, eu tenho que ser paciente, mas fale com Deus, dá-me paciência, Senhor. Por que dá-me paciência? Porque quando nós escolhemos, ou Deus nos abençoa para nós escolhermos a pessoa A e não a pessoa B, é uma questão de escolha só de problemas, de um jeito ou do outro, porque sempre há problemas no relacionamento familiar. É claro isso, eu digo isso com o maior amor. Eu sou casado há mais de 50 anos. E eu quero dizer para os irmãos, haja paciência, é verdade, mas haja paciência daqui para lá e de lá para cá. Agora, Deus é tão bom que na medida em que nós vivemos o poder do Espírito Santo de Deus e experimentamos, porque é real, nós experimentamos amor crescente, alegria crescente, paz crescente, paciência crescente, benignidade crescente, bondade crescente, fidelidade crescente, amabilidade crescente, nós experimentamos algo muito especial, domínio próprio. Quer dizer, a ira vem, mas ela não é exposta. A ira vem, mas eu aguardo o tempo certo para dizer o que preciso dizer, e às vezes é algo confrontador para o bem do outro, porque amigo e amoroso é aquele que de fato revela o que precisa ser revelado, quando esta revelação é para o bem do outro. Amados, isso é uma preciosidade, e é impossível acontecer. Não acontece porque você é de uma família que o educou, não acontece. Não acontece porque você tem 1 ou 2 doutorados, não acontece. Não acontece porque você é membro de uma igreja, não acontece. Acontece quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus, porque é fruto do Espírito. E outra, se nós não somos de Jesus, Efésios capítulo 1 e verso 13,
nós não temos este poder dado por Deus à nossa disposição para a solução de conflitos. Mas o poder de Deus está à nossa disposição. Jesus Cristo apelou para o coração dos homens: vinde a mim todos os que estáis cansados. Olha, que anda em conflito, anda cansado, anda oprimido, anda envergonhado por não poder produzir os frutos que a palavra de Deus diz, frutos dignos de arrependimento. Então é preciso ter Cristo, é preciso reconhecer assim: eu tenho duas naturezas, e agora é a velha natureza que está ganhando. Eu sou iracundo, eu vivo criando conflito, eu vivo criando problemas, vendo problemas. Isto é ruim. Eu preciso dar lugar ao poder de Deus na minha vida. E dar lugar para o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, inicia quando, tendo ouvido o Evangelho, eu me entrego a Jesus. Recebo o Espírito Santo. E eu não vou dar uma palavra depois disso de glossolalia, né? Blá, 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 num culto extremamente emotivo. Não é isso. O poder do Espírito Santo se manifesta na nossa vida, não é em linguagem desconhecida, que alguns chamam linguagem de anjo, não. Se manifesta quando o nosso andar em casa, no trabalho e na igreja é estável, é confirmado pelo poder e a graça de Deus manifestas no poder do Espírito, que nos ajuda a viver para a honra e glória do nome de Deus. A minha oração é que todos nós, a despeito de que, sem dúvida, alguns de nós já temos crescido, que jamais nos orgulhemos do fato de que agora nós temos domínio próprio, porque o nosso domínio próprio é obra de Deus na nossa vida. Quando a ira vem, quem é do Senhor, vem a vontade de dizer, mas a vontade de dizer é subjugada, por causa do conhecimento da palavra, por causa das instruções dadas e hoje comentadas aqui, e que funcionam. Eu e cada um dos irmãos, nós sabemos que funcionam, e é por esta razão que Deus tem nos abençoado com crescimento espiritual e estabilidade emocional, tudo por Deus, que nos ajuda a viver conforme a vontade de Deus, até para que os outros à nossa volta, desejando a mesma bênção que já usufruímos, também se entreguem a Jesus. A minha oração pelos irmãos é de que todos continuemos a crescer. A minha oração para aqueles que nem casados são, mas que estão ouvindo esta palavra, que guardem esta palavra em seus corações, porque nem demora. Vocês que pensam que têm conflitos agora, terão outros conflitos, porque na medida em que os nossos relacionamentos vão crescendo, as possibilidades crescem, mas não vingam as dificuldades, quando nós temos Jesus e nos entregamos à obra do Espírito de Deus. Amém. Amém.